Opa, tá assistindo um corte aqui? Não esquece de adquirir o Cientista do Marketing Digital, o melhor livro sobre growth e marketing digital escrito por um brasileiro, best-seller em 2021, já disponível na Amazon. E quando o nosso negócio é um serviço, né? Como é o caso da Salesforce, no caso da V4, que o relacionamento só começa na venda e a gente sempre tem o trade-off da expectativa muito alta, né? De vender expectativa muito alta para conseguir o máximo de consumidores e as eventuais complexidades da operação e as frustrações que gera. Como que soluciona isso? Porque é uma dificuldade, né? Eu até falo pra galera que NPS, empresa tipo Salesforce, ou RP, normalmente é uma métrica ruim, ela não é legal, porque o cara tem uma experiência traumática na implementação. Já o MHS, né, que é o Must Have Score, que é perguntar se ele ficaria muito insatisfeito se ele não tivesse mais o serviço de um RP ou de um CRM, ele sempre vai responder que ficaria muito insatisfeito se parasse de fornecer o serviço, porque ele depende. Não é à toa que esses caras têm tanta retenção. Mas como que tu vê, né, para balancear e ter menos churn no caso de um serviço? Porque, pô, se eu fosse um varejo, na minha cabeça fica mais fácil de eu administrar toda a experiência, porque ela tem começo, meio e fim, né? Ela não tem um fim em si mesmo. Já em CRM ou empresas de marketing, como é o nosso caso, pô, não tem um fim em si mesmo. O cara contratou e eu vou ter que tentar fazer a parada que eu prometi acontecer e tem 1 milhão de variáveis no meio da jornada, né? Não é uma resposta E um assim. Presentinho não resolve, não dá pra dar um livrinho pro cara. Isso aí eu acho Isso muito, não é muito... experiência, porque é expectativa. Eu não comprei o CRM e espero que o cara vai mandar uma agenda na empresa. A minha expectativa é que eu vou vender mais, que eu vou gerenciar... Entende? Expectativa. Exato. Por isso que eu falei da expectativa. No caso da V4, a expectativa é venda, ponto. Acabou. Mais nada. Na prática. Como todo negócio, resultado é inegociável. Não tem negociação com resultado. Então, mesmo que a gente romantize esses assuntos, se não tiver resultado, cai tudo por água abaixo. Então, independente se o cliente espera ou não resultado, o resultado é inegociável, né? Agora, resultado de maneira inteligente, ou seja, com aprovando essas variáveis, faz a tua empresa ser diferente das outras, né? Ser intangível, como o mercado chama. Fazendo só uma observação do NPS ou do Must Have Score, o que é importante entender? Sempre essas empresas elas vão pagar um preço por elas serem a camada percebida. Então, pegar o caso de vocês ou pegar um caso de uma Salesforce, se cair a internet da Amazon, que eventualmente está algum serviço lá, ou da Microsoft, ou da Oracle, o que seja, o CRM está fora. Né? Então, naturalmente, tudo vai ser aquilo. Faz sentido. Por quê? Olha só, a semana o cliente veio reclamar pra mim, que ele falou, cara, ele tá tipo há 1 ano com a V4 e a partir de fevereiro, depois do carnaval, as campanhas pararam de gerar mais lead e, pô, a V4 fazendo merda. Falei, porra, velho, tem 1 milhão de variáveis aí, será que não aumentou concorrência? Será que não deu uma coisa na campanha, no Facebook? Eu não fui lá e desliguei o botão do geração de lead, alguma coisa aconteceu que eu não tenho controle? Então tem esse lado, né? Tem um lado que, de alguma forma, o prestador de serviço absorve tudo. É que nem um engenheiro de uma obra, né? Pô, o cara do tijolo mandou tijolo errado, vai dizer, pô, o engenheiro atrasou a obra. Pô, mas né? Nem tudo ele consegue... Como é que chama? É a camada percebida. É a camada percebida, é a camada que está em contato. E a gente compra isso, né? Porque a expectativa nossa é que o CRM vai resolver tudo. Os insumos, vamos chamar assim, que fazem parte daquela oferta, não são percebidos por todo mundo. O cara da TI entende, o cara, né? Enfim. Tirando isso de lado, que isso é um desafio por si só, onde é que eu posso trabalhar? Porque isso eu não tenho o que fazer. A percepção das pessoas é a percepção das pessoas. Eu consigo interagir no contexto de expectativa e experiência. Então, exemplo. O que a gente procurava fazer numa Salesforce? Eu vou tentar enriquecer ao máximo o processo, desde o processo de compra, ao processo de implementação, ao processo de entrega. Consigo fazer isso em escala para 100% dos clientes? Não. Mas eu tenho que fazer com alguns. E conforme isso vai dando certo e vai me permitindo crescer mais, eu vou poder fazer com mais. Então, exemplo. O que tipo de atividade tu pode fazer para mitigar o ruído entre expectativa e experiência? Entendeu? Conscientização. Às vezes ação preventiva. Então é aí que tu tem que focar. Por isso que o Customer Experience é muito mais do que é uma estratégia, né? Porque se você se antecipa, você controla a narrativa. Se você não se antecipa, você é refém da narrativa. Top. Né? Então, eu vou te dar exemplos típicos. Por que a implantação de projetos de CRM muitas vezes fracassavam? Principalmente no passado. Hoje em dia o mercado já está mais maduro. Porque no passado se conversava com 2 ou 3 pessoas para fazer um projeto. Não se chamava um cliente, não se chamava um parceiro, não se chamava ninguém para trocar ideia.
de certa forma, tu já criava qual a expectativa? Vai vir um software que eu não sei qual é. Se tu desde o início chama os caras e já alinha a expectativa, esses caras já sabem o que vai vir. Legal. A resistência, o change management é menor. Tô pegando um exemplo, né? Tá. No caso de vocês, pô, o cliente tem uma expectativa de conversão comigo. Uhum. Mas se todo dia eu vou atualizando ele do que o mercado tem feito, os casos que dão certo, os que não dão certo, mostrando para ele o que a gente tem feito, e mostrando que muitas vezes eu tenho que esperar 20 dias para certa situação acontecer, ele entender que tem meses que vão ser atípicos. Se eu vou conscientizando, eu vou alinhando a expectativa. O que a gente faz, lá pra te dar um exemplo e tu julgar, que a gente foi feito ao longo, por exemplo, do último ano. A gente tirou comissão de vendedor, foi uma coisa que a gente fez. Então, bem baseado nesse modelo de Apple e tudo mais, para parar de fazer a venda a qualquer preço. E a gente criou uma Growth Class, que a gente chama, né? Que é uma aula sobre como gerenciar o nosso trabalho no primeiro dia do projeto. Então, o cara fechou com a V4, antes ele entrava na operação e pau na máquina. Vamos fazer acontecer o mais rápido possível. A gente criou um treinamento que ensina o cara todas as variáveis e como gerenciar e dar uma educada de 1 hora e pouco. O cara é obrigado a assistir para seguir no projeto no D1 e pode desistir ali. Então, ó, mediante tudo isso que tu aprendeu, até era para dar uma controlada na experiência. Vai que o vendedor se passou Muito mesmo legal. e tudo mais. Vamos falar assim, cara, a verdade no é essa e essa e essa. Tu tá de acordo, quer seguir, senão tu pode... Foi isso. Pode que te voltar venderam, agora. Tá claro. Senão- Cara, ótima ideia. Alinhou a expectativa, concorda? Exato. Mas daquela expectativa, tu alinhou a expectativa do que não é. Aham. Mas do que é, ainda cria uma expectativa. E tem um outro detalhe, ó, que é cada cliente tem umas suas variáveis, né? Que é tipo assim, tem cliente que valoriza a ROI a qualquer preço e foda-se. Mas tem cliente que preza muito pelo design. Se tiver um ROI e tiver um design ruim, ele não vai ficar feliz. E aí a gente criou o nosso time de CS, ele avalia aquele caso específico e tem um checklist ali, que ele vai ter 6 expectativas clássicas dentro do nosso serviço. Design, só ROI mesmo, atendimento, sei lá o quê. E aí o cara elenca isso e passa pra operação. Ó, esse cara tá muito atento a design, não vacila no design, porque esse cara vai pegar mesmo que tu entregue ROI. E aí a gente tenta dar uma personalizada na experiência com base nessa avaliação. Mas nota, o cliente responde isso ou o teu time O percebe time tenta isso? perceber isso. Esse é o ponto. Aham. Pra mim, começa lá na expectativa. Cara, o onboarding, tu tem que ter rituais pra alinhar a expectativa. Aham. Qual é uma grande estratégia de tu alinhar a expectativa? Porque se tu cria rituais periódicos com o cliente, tu vai estar sempre alinhando a expectativa. Então, vou dar um exemplo. O cara assistiu esse vídeo, que eu achei fantástica a ideia. Aham. Segundo, cara, tu tem uma tela com 28 perguntas que tu é obrigado a responder, a gente não começa antes. E aí, ele, por exemplo, tu coloca essas 6 variáveis e pede pra ele arrastar pra direita ou pra esquerda se ele quer mais ou menos ela. Interessante. Ele Se já ele se respondeu. importa com mais ou menos com Mas aquilo. puxa, eu valorizo o design pro produto A, não sei o que pro B. Bem, Tipo aquele extremo, resultado e design. Ele vai Isso. botar assim, eu prefiro muito design e É. pouco resultado, ou mais resultado e pouco design. exatamente. Então tu vai ter as tuas perguntas. Então, Interessante, já alinhou a isso aí é bom, essa é expectativa. boa. Gostei Outra dessa. coisa que passa uma semana depois é munir esse teu cliente do que o mercado está acontecendo naquele segmento. Cuidado, tudo que eu estou trazendo muitas vezes pode aumentar o teu custo de operação Sim, e de certa sim. forma o cara teria que pagar. Mas muitas vezes tu tem que escolher isso. Porque se daqui a pouco tu tá tendo um atrito grande, né, ou um attrition até mesmo de cliente, de tá tendo um churn relevante, ele vem muito pela expectativa. Concorda? Porque a gente sempre acha que os funcionários não entregaram o que era para entregar. Uhum. Porque é onde é que a gente está gerenciando e onde é que a gente se sente culpa. Os gestores. Mas, na verdade, a nossa maior... Não é culpa, né? Mas a nossa maior responsabilidade é alinhamento de expectativa. Se eu disser para você, pô, vem jantar no Outback, que você vai levar 1h30 de fila, Aham. a gente já tem isso intrínseco na expectativa. Né? Inclusive, eu Total. nem vou mais. Mas eu quero dizer, exemplo, criou-se já a expectativa que vai ser assim. Tanto que tu... Ó a estratégia do Outback. Não sei se vocês já repararam. Ah, A gente tá lá na... Tô deduzindo, tá? Tá. Não recebi essa informação. Se Não é uma fizeram informação privilegiada. Não é isso. Se fizeram sem querer, parabéns. Porque eu, né, vivendo nesse mundo, eu entendo dessa forma. Pô, tu vai ficar 40 minutos, 1 hora na fila. Aí tu até pode pedir sei lá, uma cebolinha, pedir Uma entradinha. Vem aquele chopp fantástico, lá e tal. Qual é a expectativa que tu tem a ir ao Outback? Cara, vai demorar, certo? Ninguém vai lá dizendo, cara, eu tenho horário. É difícil, né? No momento que tu sai à tua mesa, vocês já notaram que tu senta na mesa, já vem um pão quente em cima e já te traz um Aham. chopp novo? Por quê? Eu tô confrontando a tua expectativa. A tua expectativa é que vai demorar. E ali ele já te surpreende. Aí tu sai de lá sempre feliz, porque te surpreendeu, cara.
Interessante. Entende? Não quer dizer que a jornada inteira tu vai ser perfeito, mas tu tem que saber os momentos que vão deixar a melhor impressão. Então, no momento que eu peço, o cara é rápido, ou no momento que eu chego na mesa, o cara já entrega um pão quente, aquela estratégia do pão, ela é pra minimizar todos aqueles 40 minutos que tu ficou na fila. Interessante. Só que tu De sai graça, achando que a empresa é o melhor pão do mundo, Tu sai de achando que a empresa é fantástica. Faz sentido. Interessante. Entende? São os- Expectativa versus experiência. Como se fossem os momentos de... A gente teve um nome que a gente colocou nisso. Que Ok. eram, tipo, os momentos cruciais da experiência do Killer points. cara. Tipo, não é Killer Points o nome, mas é tipo isso. Seja, Né? Que são os momentos ali, tipo, a primeira reunião, o onboarding, o primeiro check-in, o terceiro mês, o sexto mês. tentem criar um conceito, e aí fica a sugestão que tá nos ouvindo, nos assistindo, é assim, eu gosto muito do conceito de rituais. Uhum. Porque ritual, ele elenca vários elementos juntos, né? O cliente, quando entra, ele tem que fazer tais coisas. O funcionário, quando entra, tem que fazer tais coisas. Quando ele atinge tal resultado, ele tem tal comportamento. Isso é legal mesmo. Porque aí é um ritual. Isso, o cara se sente numa tribo, o cara se sente parte de um ecossistema. Por exemplo, o teu cliente, ele tem que se sentir como um cara da V4. Uhum. Ele não tem que olhar a V4 como um custo, olhar a V4 como um entregador de resultado. Ele tem que fazer parte Entendeu? do Óbvio grupo. que isso tu vai estar fazendo. Mas hoje, e até digo pra vocês como elogio, vocês se posicionam já assim, mesmo não falando desse jeito. Sim, sim. Porque tu entrega vários elementos, tá sempre preocupado em enriquecer a relação com o teu cliente. Sim. Mas se tu, daqui a pouco, produtiza esses teus rituais, eu acho que tu escala mais isso, sabe? Porque tudo que eu alinho contigo antes, ninguém reclama. Né? Então, se eu chegasse, por Combinado exemplo... não sai caro. por exemplo, se eu fosse um engenheiro de obra, eu falei do tijolo antes, Aham. que, sei lá, ou porcelanato. Se eu chego pro cara e digo assim, eu sou engenheiro, cara, tua obra vai demorar 23 dias, etc, mas é o seguinte, o porcelanato tem que chegar no dia tal horário e não pode vir empenado. Como empenado? Porque, eventualmente, nós não sabemos que pode vir empenado. Ah, entendi o que Entendeu? tá falando. Tipo, premissas, né? Então, eu já tô criando um ritual de explicar como vai funcionar o conceito do porcelanato, porque quando o cara for comprar, ele vai se preocupar com isso quando mandar me entregar. Nunca ele vai falar mal de mim, porque ele vai falar mal da empresa de porcelanato. Agora, se eu não alinho a expectativa, a experiência pode ser ruim e o atraso é meu. A gente faz isso no projeto como análise de premissas e riscos. Então, tudo que a gente está tirando para garantido que vai ocorrer dessa maneira e vai gerenciando isso em alguns rituais que a gente já tem. A gente tem o ritual, por exemplo, internamente o atendimento diário. Todo dia o cliente tem que receber um feedback no WhatsApp que está pegando. Toda semana tem que ter um check-in, um ritual clássico em toda a rede. A gente faz literalmente 3.000 e poucos check-ins semanais, que é uma reunião de 40 minutos, uma hora com o cliente para passar os resultados da semana. Que tem um padrão, né? Tem um Essa padrão, reunião o cara não é uma sempre reunião segue. aleatória, é É um um ritual. padrão. Aí a gente Rituais. agora tá criando alguns rituais com a matriz com o cliente, que antes era só com a nossa operação. Tá, uma vez por mês, no começo a gente vai fazer mais high touch curto, tipo a cada 15 dias o meu cara da matriz, que é o account executive, vai entrar em contato para ver se a expectativa tá batendo. Aí depois vai despassar um pouco para 30 dias para ele fazer essa recapitulada com o cliente, tá tudo certo. Eu sei que é perigoso. Eu tô falando agora em execução ao vivo, vamos chamar assim. Então, eventualmente, nem toda ideia que se dá ela é uma ideia aplicável ou adequada até de estratégia. Tem que pensar um pouco, mas Tá. o que me vem na cabeça? No ritual de início, tu poderia perguntar pro cara 5 variáveis que, independente juntas ou separadas, fossem atingidas, ele ficaria feliz. E no momento que atinge, tu tem um ritual com ele. Isso é legal mesmo. Entendeu? Ele Porque escrever, Que é a expectativa do projeto. Tipo isso. entende? Porque se a gente espera só num relatório mostrar se deu certo, o relatório sempre tem coisas que deram certo e tem coisas que não deram certo. Entre nós, é raro alguém chegar com 100% verde toda a reunião. Não, é possível. O dia a dia não é assim, Não. né? Então, no momento que eu crio rituais, que eu coleto com o cara o que me importa para criar expectativa, vou dar um exemplo de que todo mundo erra, né? Eu falo todo mundo porque eu não vi ninguém fazer diferente, tá? Aham. Então, é por falta de conhecimento talvez. Se eu comprasse agora no site de vinho 2 garrafas de vinho de uma uva, sei lá, Carmener, e mandasse para casa de vocês, um para cada um, provavelmente eu entraria na melhor régua de relacionamento de uma empresa de vinho que usa tecnologia. A tecnologia serve para quê? Ela serve para escalar o ritual da empresa, a estratégia. Então, o que aconteceria? Uma empresa que tem boa visão de tecnologia. Pô, a partir dali eu vou começar a fazer o remarketing pro Bush para oferecer vinhos da mesma safra, da mesma país. Eu vou dar promoção vouchers para ele voltar e comprar esse vinho de novo. Ou seja, a gente entra num plano de comunicação para manter o cara ativo comprando vinho comigo. Legal. Mas nunca esse cara teve um ritual de me perguntar se eu tomei o vinho. Qual vinho eu abri primeiro? Por que tu comprou? Por que eu comprei? Qual era a situação? Se era dia a dia?
Se o primeiro gole foi tão bom que nem o último. O que eu comi junto? Sei lá, tô inventando. Uma conversa. Porque toda vez que eu converso, eu alinho expectativa. Toda vez que eu ofereço, que eu não tô perguntando, eu tô oferecendo, eu sou irrelevante. Exemplo, eu podia dizer, cara, eu não tomo vinho, eu dei de presente. Automaticamente, eu poderia entrar numa categoria de clientes naquela hora de um cara que entende vinho como presente. Legal. E aí eu dou presente de R$50 com presente de R$1.000. Olha quanto vinho esse cara venderia. Talvez ele venderia mais vinho pra mim do que, eventualmente, um consumidor tradicional de vinho. Só que o automático é ativo o remarketing pra esse cara, foda-se. Porque todo mundo olha um funil pensando em colocar a gente no topo e não olha... Por que é funil e não é um cano? Isso é um negócio que eu nunca entendi. Sim.